Bom, pessoal, aqui no caso, continuando na máquina da Jacto, né? Esse aqui é o manche dela, do Unifor 3030. Esse aqui no caso é um 2017. Então aqui eu habilito o piloto, tá? Os dois botões centrais sobe e abaixa o quadro, inclinação da barra esquerda para cima e para baixo, inclinação da barra direita para cima e para baixo. Aqui eu habilito a pulverização, que é o botão esquerdo embaixo, e aqui eu faço quando a máquina tem a questão do sensor de barra, né, de altura, eu habilito aqui, ó. E ela é fácil de entender porque eu tenho todos esses botões, né, identificados aqui no vídeo, tá? Aqui no monitor, ó, no Optimus, né, dessa linha de máquina, esse aqui é um botão que eu dou rotação manual. Aqui nesses botões, ó, são quantas seções ela tem, ó. Então, para ele estar pré-habilitado, ele tem que estar amarelo. Se eu apertar aqui e ele ficar branco, ó, a seção vai ser desligada. Então ele tem 8 seções, 4 de cada lado, tá? Aqui as vazões pré-determinadas, né, que está 200 e 100. Aqui eu ligo a bomba. Aqui eu ligo o desligamento de seção, no caso bico a bico. E aqui eu habilito esse verdinho aqui para habilitar a pulverização. Então, pensando nessa etapa inicial, depois que eu fiz o limite lá, eu ligo a bomba. Aqui me marca o nível do tanque, né? Habilita a bomba, ó. Ficou verdinho. O desligamento. E aperto o botão aqui, ó. Vocês vão observar que aqui agora vai ficar verde, ó. Aí ela tá pronta para trabalhar, certo? Na hora que eu começo a deslocar, ela vai começar a aplicar. Aqui marca a velocidade. Aqui a marcha que eu vou trabalhar. Lesma é mais lento, né? Uma caixa mais reduzida. Tartaruga normalmente é o que eu trabalho. Se eu colocar na velocidade coelho, ela na lebre, também chamada de lebre, ela não vai pulverizar, né? Ela não trabalha, é só para deslocamento. Aqui a rotação, o orímetro da máquina, combustível, temperatura de água do motor, ok? Para levantar e abaixar a escada, né? Essa máquina tem essa opção. Ou se não, quando eu aciono aqui o freio de estacionamento, ela também abaixa, ok? Questão de fechar e abrir o quadro, né? Fechar e abrir a barra dela. Quando eu aperto, ela é toda no monitor também, ó. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu faço é levantar todo o quadro. Então levanto todo o quadro. Aí com a barra aberta, ela tem as opções de mexer aqui, ó. Quando eu vou aqui para frente, aqui é o meio da barra, aqui é a ponta da barra. Então quando eu vou fechar, primeiro eu fecho a ponta, depois o meio, certo? Quando eu vou abrir, primeiro eu abro o meio, depois eu abro a ponta. Então que ela faz ao mesmo tempo. Ou senão eu posso fazer individualmente com os botões. Então o meio da barra, ponta da barra. Okay? Questão da velocidade, ó, eu posso regular aqui, ó. Então aqui no caso a tartaruga está com 22 km. E a agressividade é o quanto a direção vai demorar a me responder. Então aqui no geral, quanto mais rápido eu tô, se eu colocar mais agressivo, a direção vai movimentar mais rápido. Menos agressivo, ela movimenta mais lento, ok? Toda vez que eu selecionar, eu sempre escolho aqui para salvar. Aqui eu nem mexi, só para vocês entenderem que vai salvar. Bom, o que mais nós temos? Aqui na configuração, ó, eu posso escolher as vazões, certo? Ah, eu quero 150 litros. Então se eu vem cá, seleciono o teclado, escolho a vazão que eu quero, 150 litros. Ele vai salvar lá. Aqui é a agitação, o agitador mecânico que a máquina tem, que eu consigo juntar a rotação dele até 500, tá? Aqui é a velocidade de incorporação, assim, menos pressão e mais pressão, né? Aqui é onde eu informo a quantidade de litro que a máquina tem. Então, quando vez que eu colocar água, eu aperto aqui, ó, no teclado, eu informo a quantidade de água que está no tanque e informo para ela. E aqui é a questão da agitação. Vendo aqui, ela está ligando a agitação. É sempre importante essa questão da agitação também no tanque lá, tá? Aqui eu consigo mexer na pressão manual da bomba, né? No caso aqui está trabalhando no automático, ok? Desligar a bomba, porque como eu liguei a agitação, ela liga a bomba automática.
Bom, essa é a tela principal da configuração. Aqui nós temos as calibrações, ó. Então, por exemplo, eu quero calibrar. Essas são as telas principais. Aqui eu tenho um monitor, ó. Então aqui eu coloco a hora, né, o brilho e tudo mais. Aqui eu consigo habilitar a mesma coisa que eu faço no manche aqui no monitor, tá? Aqui eu habilito quais são os sensores que eu quero que funciona, telemetria, né? Tem algumas coisas que eu habilito que é opcional. Câmera também, que no caso dessa máquina não está funcionando, não tem, tá? Câmera. Do meu lado esquerdo, ó, nas configurações, esse botãozinho é calibração, esse é teste de manutenção. Na calibração tem algumas calibrações que eu faço aqui, ó. Na máquina, a questão da velocidade, né? Então tem um sensor de roda ou radar, depende da máquina, né? Então tem como calibrar 50 metros, eu marco uma distância de 50 metros. Aí a hora que for começar a andar com a máquina, eu marco no início quando ela vai passar pelos 50 e no final. Início ela vai contando, se for sensor de roda, quantos pulsos, né, a roda vai dando por giro, até chegar no outro lado para configurar. Ou senão eu calibro pela constante, que é essa aqui. Aqui eu seleciono o tamanho de roda e se influencia na velocidade, tá? Importante. Aqui é questão se eu vou levantar a escada no modo manual ou automático. O automático é quando ele fica junto com o freio de estacionamento. Ajuste de bitola, certo? Abre a bitola, fecha a bitola. Lembrar que isso é feito sempre em movimento. Esse aqui é o alinhamento da barra, né? Então, quando eu abro ela, se eu ver que ela abre tudo e ela não está alinhada, aqui eu consigo mexer nela. E aí, nessa configuração que ela fica, ela vai ficar alinhada da forma que eu quero. Sempre salvar aqui. Quando ela tem regular de altura, mais baixo e mais alto, né? Esse é opcional. Série. E os alarmes que ela está habilitada. Aqui no caso ela está habilitada fio de ar, carga de bateria, né? Eu posso mexer em algumas coisas aqui que eu quero. Na pulverização, eu tenho informação dos bicos. Nos bicos eu tenho 3 calibrações, tá? Essa aqui, ó, ela é importante. Todo bico que eu for trabalhar, eu vou olhar a tabela dele e vou colocar lá qual a pressão. Pode ser qualquer pressão lá que esteja relacionada à vazão. Então, um exemplo: 70 PSI esse bico, a vazão de 1 litro 525, certo? Então, se fosse 60, ia dar outra vazão. Então, eu informo que isso aqui é a referência para ele calibrar a vazão da máquina, tá? Depois salva aqui, ó. Então, olha sempre a tabela do bico. No automático, o que ele vai fazer? A hora que eu ligar aqui, ele automaticamente, através dessa constante, ele vai dar pressão e rotação da bomba, né? Para ver se a leitura, porque essa máquina aqui, diferente da maioria, ela não tem fluxômetro. Então ela lê a vazão através da pressão, né? E a rotação da bomba que é instalado lá na bomba de pulverização. E a que eu acho mais interessante, que é essa aqui, ó, que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a calibração dela coletando. Então abro todas as barras, né? A hora que eu abrir a barra todinha, eu habilito aqui, ó, certo? A hora que eu habilitar aqui, ela vai me dar uma vazão, certo? Ó, habilitei aqui, ó. Ela ficou vermelha, laranja aqui. Eu vou colocar a pressão que eu quero fazer a coleta do bico lá. Eu vou apertar o mais aqui, ó. Como eu tô com o bico leque aqui, eu vou colocar 50 PSI de pressão, que é uma pressão que normalmente todo bico leque trabalha. Então eu vou subir ela até dar 50 lá, ó. Então aqui, ó, 50 de pressão. Aí a hora que essa bombinha aqui ficar verde, daqui a pouco ela fica verde, ó, eu vou lá embaixo fazer as coletas. Então eu vou coletar de cada bico 20 segundos, tá? Todos os bicos, ou preferencialmente a maioria de bicos que eu conseguir, de toda a barra. Aí o que vai acontecer? Quando eu fizer essas coletas, eu vou fazer a média de cada bico.
e multiplicar pela quantidade de bicos. No caso dessa máquina aqui são 93 bicos. Então, por exemplo, se em 20 segundos ela vazou 300 ml, 330 ml, no minuto ela está vazando 1 litro, né? 1 litro por minuto por bico. Eu multiplico pela quantidade de bico, ela vai me dar a vazão na barra inteira, que é essa leitura aqui, tá vendo? Ela está falando que ela está jogando 106 litros e meio por minuto nessa pressão. Aí eu vou fazer a coleta. Com esse número em mãos, na hora que eu fizer a coleta desses bicos, se tiver esses dados, eu aperto aqui, ó, ela vai me habilitar aqui, ó. Então aí, se não bater essa vazão com essa aqui é o que a máquina está falando que está jogando, ó. Eu venho cá e informo a vazão através do mais ou menos, ou tecladinho aqui, que ela tá com a vazão real dela. Então aqui para mim comparar a vazão do monitor com a vazão real. Eu já fiz aqui, ela tá batendo certinho, tá dando 1 litro só de diferença. Eu venho e salvo aqui, ó. Ela vai girar aí, ó, até ela conseguir fazer essa calibração. Sempre que a calibração der sucesso, ela vai dar verdinho, calibração ok, tá? Se ela não der, é que ela não deu certo a calibração. Ela demora em torno de uns 2 minutinhos, 1 minuto e pouco para fazer isso aí. Ela vai lendo lá, aumentando a pressão, diminuindo, né? Rotação da bomba e tal. Quando ela faz lá, lembrar que quando a gente vai ligar esse GPS, aqui em cima nessa máquina, eu tenho que habilitar a energia dele. Tá escrito GPS, tá vendo? Então habilita aqui. Na hora de desligar, eu desligo lá no monitor, depois eu desligo aqui. Mas se esse aqui não estiver ligado, ele não liga. E ali ainda está rodando. Ok, tá vendo? Calibração ok. Outra calibração que nós temos aqui, ó, velocidade mínima e velocidade zero. Então a velocidade mínima, ele entende o seguinte: mesmo quando ela estiver abaixo de 7 km por hora, mesmo estando abaixo de 7 km, ela vai entender que a pressão que ela tem que trabalhar é como se ela estivesse a 7. E zero, que é a velocidade zero. Então ela sempre vai partir de 7 km por hora. Então, ou seja, o sistema já parte pressurizado, tá? Aqui é para me escolher, tá vendo? Aqui que eu dou a medida, ó, o espaçamento do bico e o tamanho da barra, ok? E aqui é quando eu quiser desligar as seções, ó, desligar bico por bico. Então quando eu habilito aqui, ó, eu entro para cá, ó, na máquina, aqui ela tá desligada aqui, ó, na seção 1, o bico 1, 2 e 3, e também do outro lado na outra seção. Isso aqui é porque nesse caso aqui a gente fala aplicação pingente, né? Quando eu for fazer em cana, ou eu quero desligar alguns bicos, porque aqui no caso as máquinas não batem o tamanho da barra uma com a outra. Aqui eu consigo me dar alarme de temperatura, né? Mínima e máxima, umidade, quando eu quero. E aqui eu habilito quais alarmes que eu quero. Esse aqui, ó, é o quadro, ele tem um ajuste de amortecimento, né? Então aqui está no nível 2. O nível 1 é menos, nível 2 é intermediário, nível 3 é maior, tá bom? Bom, no ajuste aqui, ó, da máquina, eu tenho algumas informações. Então essa aqui é a questão da velocidade, né? Qual a velocidade máxima que eu quero que ela opere, se eu quiser limitar ela. Informações do motor, óleo do motor, né? Informações aqui da questão da transmissão dela, tudo mais. Aqui na pulverização tem como testar pressão da bomba, certo? Isso é teste. Rotação da bomba, vazão, tudo mais. Sensor de nível está acionado, né? Então esses testes de manutenção para fazer os testes geral. E aqui, ó, nessa parte aqui, ela é bem interessante, que eu faço ela faz a limpeza do sistema sozinho para mim.
Então eu habilito esse aqui com água no tanque, ela vai puxar, vai limpar, né, bico a bico e tal, e vai fazer a limpeza, assim, chama limpeza automática, né, é uma função que essa máquina tem também. Aqui eu tenho as informações, ó, orímetro total, quantos quilômetros, né, quanto que ela já gastou de água, ok? Bom, basicamente é isso. Então a tela de trabalho é essa, né? Então quando eu começo a trabalhar, lembrar que tem que estar acionada a bomba, os ligamentos de seção, que nesse caso é bico a bico, e aqui tudo verde. A hora que eu movimento a máquina, ela começa a movimentar a pulverização.